Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias. Hoje, direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo, mas com um filho da Paraíba radicado no Rio de Janeiro. Um escritor, um multimídia, a gente pode citar assim, que há algum tempo nós queríamos entrevistar, Braulio Tavares. Tudo bom, Braulio? Tudo bem, Claudinei. Eu disse multimídia porque o Braulio, ele é reconhecido, aliás, é uma das perguntas recorrentes sempre nas entrevistas com o Braulio, né? O trabalho dele com televisão, com ficção científica, com poesia, com ensaio, né? Principalmente em torno da cultura popular, do cancioneiro, do cordel. É um trabalho com música de muitos e muitos anos, quer dizer, mas sempre com a palavra, né, Braulio? Eu queria até te perguntar, em vez de a gente começar falando desses vários trabalhos, eu queria começar falando com uma percepção. Sem leitura, quando era criança, não tinha esse trabalho todo, né? Em tantas áreas. Não tem. Não tem, né? Eu acho que a infância é uma coisa que determina muito o que a gente vai fazer lá na frente. No meu caso, pelo menos, foi isso. Eu fui criado numa casa em Campina Grande, na Paraíba. Meu pai era jornalista e poeta. E eu fui criado numa casa que tinha um quarto cheio de livros e nos fins de semana um terraço cheio de gente bebendo cerveja e tocando violão. Então, literatura e música. Literatura e música, erudição e boemia, essas duas faces que eu acho que são muito importantes. O que você diz que faz sempre a mesma coisa é escrever. É o trabalho com a palavra. Eu só faço isso. Todo o resto é decorrência. Então, por exemplo, eu já escrevi peças de teatro, em função desse trabalho me liguei a grupos de teatro e eventualmente subi no palco. Mas como uma consequência muito colateral, não sou ator. Entende? Eu escrevo letras de música, componho canções e eventualmente subo ao palco para cantar essas canções com violão. Mas eu não sou um cantor, eu não canto muito bem, não toco muito bem. Eu só subo ao palco, primeiro porque gosto de aparecer. E segundo porque tem muitas canções minhas que só eu canto, que nunca foram gravadas e que ninguém conhece. Quais são os seus principais parceiros? Lenine? Lenine e o Antônio Nóbrega são as pessoas mais conhecidas. Assim, eu tenho muitos parceiros, principalmente lá no Nordeste. Agora, com trabalho gravado, conhecido nacionalmente, o Lenine, eu acho que todos os discos do Lenine têm alguma parceria minha. O primeiro disco que ele lançou com mais repercussão, que foi O Olho de Peixe, junto com Marcos Suzano, eu sou parceiro em 6 faixas, se não me engano. Você escreve todo dia, você tem ritmo, você tem suas idiosincrasias para escrever. O fato da encomenda, eu acho que a televisão, ela pressiona, né? A televisão é um trabalho de pressão, né? O tempo todo, né? Você gosta de trabalhar sob pressão? Não gosto, mas preciso, porque eu sou muito preguiçoso. Ah, é? Você gosta de escrever? De parar e falar, eu vou escrever agora. Não, adoro escrever. Eu adoro escrever porque quem não gosta de escrever, na verdade, não escreve. Escrever é uma coisa meio sofrida. Eu vejo muitas vezes, tem escritores que são meio melodramáticos. Dizem, aquilo é uma tortura da alma. Não é propriamente uma tortura da alma. É uma coisa muito interessante e que quando flui, não existe prazer melhor do que você estar escrevendo uma coisa boa. A subida da Serra de Campinói-Gandres era marcada pelos nomes de mortos obscuros, homens anônimos que, ironicamente, tinham deixado de si apenas o nome. A Pedra de Badu, a volta de Antão Carrasco, a passagem dos irmãos Ratib. Ninguém lembrava mais quem tinham sido, se tinham deixado família ou como tinham perdido a vida naquelas veredas ocultas. Outros lugares guardavam histórias mais nítidas, como a da burra de Manuel Campeiro. Essa burra tinha pisado numa pedra solta e resvalado para o abismo, ficando presa a uns rochedos pontudos um pouco abaixo da borda. Manuel Campeiro desesperou-se ante a possibilidade de perder sua única riqueza. Imobilizou todos os homens da tropa para o resgate. Conseguiram laçar a burra pelo pescoço e por 2 patas. Fincaram estacas no chão para ganhar mais apoio. Usaram as montarias para arrastá-la para cima. Quando a burra estava ultrapassando a borda, a terra cedeu do lado, derrubando ao despenhadeiro 2 filhos de Manuel Campeiro e alguns outros homens.
A burra foi salva, embora tivesse ficado bastante ferida na operação e viesse a morrer de gangrena semanas depois. O caso transformou-se no exemplo e se incorporou à linguagem do povo da subida. Certa vez, alguém mencionou que o Papa e uns reis estrangeiros estavam recrutando voluntários para ir ao Oriente, salvar o Santo Sepulcro. Gonçalo Morães, um homem baixote e descrente, cuspiu de lado e disse: Deus que perdoe meus pecados, mas é o mesmo que querer salvar a burra de Manuel Campeiro. Eu estava vendo um debate com o Raduan Nassar, referindo-se ao Lavoura Arcaica, nos 30 anos do seu livro maravilhoso, e ele disse uma coisa que é exatamente uma frase que eu disse numa apresentação minha há alguns meses atrás. Ele disse, em síntese, que os grandes momentos do escritor são passados em tremenda solidão. É quando ele escreve uma frase boa. E ele nunca escreve uma frase boa em público, né? Ele não tem uma plateia assistindo ele escrever. O resto é tudo consequência. Ele está na solidão do seu gabinete, seja de dia, seja de madrugada. Eu gosto mais de escrever de madrugada, sozinho, silêncio absoluto, na casa e na rua. É a melhor hora para você se concentrar, ter pensamentos longos e consecutivos sem ser interrompido. Então é nesse momento que você cria uma pequena obra-prima, um parágrafo que seja. E não tem ninguém olhando. Não tem aplausos, não tem público, não tem plateia. Então são esses os grandes momentos. Depois que o livro é publicado, a crítica elogia, os leitores elogiam, você recebe aquilo com boa vontade, evidentemente, mas quem está ouvindo aquele elogio não é o mesmo cara que escreveu, não é o mesmo momento emocional da escrita. Talvez por isso os artistas de palco precisem tanto do público, porque no momento que você está fazendo, você está vendo o rosto do público, sentindo o calor do aplauso, e isso dá uma resposta imediata que é muito agradável. Você escreve todos os dias? Eu tenho uma coluna diária sobre cultura no Jornal da Paraíba. jornaldaparaíba.globo.com, você chega na página principal do jornal, onde tem meu nome nos colunistas. À esquerda ali. Então é uma coluna que eu faço há quase 3 anos. É uma crônica, né? Uma crônica de uma lauda todos os dias. E para mim é uma coisa muito boa, porque mantém a gente acordado. Se eu não tivesse que escrever essa coluna todo dia, eu poderia ficar alguns meses dormindo. Eu não sou preguiçoso para escrever, mas na verdade é que eu gosto muito mais de ler do que de escrever. Esse é o problema de muitos escritores, porque ler é muito melhor do que... As coisas, como diria o Borges, as coisas que eu leio são muito melhores do que as que eu escrevo. Às vezes quando eu estou com uma tarde livre, ou uma tarde mais inspirada, ou com muito assunto, eu faço 3, 4, já cheguei a fazer 6 colunas dessas sobre assuntos diferentes num dia só. Ganhou a semana. Quando eu vou viajar, por exemplo. Em viagem eu não escrevo, é impossível. Você fica no hotel, compromisso, tem que sair, encontrar aqui em São Paulo agora, por exemplo, aqui em São Paulo não consigo escrever. As grandes encomendas para você vêm de onde, fundamentalmente? Eu fiz roteiro de televisão? A televisão é uma coisa mais de sobrevivência, porque a televisão paga bem e dá um certo renome. Você está há quanto tempo com a TV já? Eu faço trabalhos por tempo determinado. Eu não sou um funcionário. Mas há quanto tempo? Mas, por exemplo, já fiz muitas coisas na Globo. Eu fiz Globo Ciência, que era um projeto muito interessante, onde eu juntava a ficção científica com programas educativos para os jovens. Em 95, eu fiz o programa da Regina Casé, que era o Brasil Legal. O marco da televisão. Maravilhoso, porque você juntava humor, ficção, documentário. E é uma perspectiva da escrita do roteiro televisivo completamente diferente. Era um programa mensal que nós tínhamos 6 redatores. Então, o que se lia, o que se pesquisava, o que se discutia sobre cultura brasileira, material em VHS, chegando o tempo todo do Brasil inteiro para a gente olhar, foi uma experiência muito enriquecedora. Isso foi uma coisa muito boa. Fiz 2 trabalhos também com o Luiz Fernando Carvalho. Foram 2 especiais. Aliás, o diretor de Lavoura Arcaica, né? Que exatamente, você citou aí agora. O diretor de Lavoura Arcaica. Então, o Luiz Fernando, foram 2 trabalhos que eu fiz com o Antônio Nóbrega no elenco. Que eu já tenho um outro trabalho teatral e musical com o Nóbrega. E eu fiz o Alto de Nossa Senhora da Luz e a adaptação da Faça da Boa Preguiça, de Ariano Suassuna. Na televisão existe um senso de responsabilidade muito maior do que na literatura. A literatura você tem uma responsabilidade com Deus, com o universo, o cosmos, uma coisa meio vaga. Consigo mesmo. Na televisão você tem a responsabilidade com o Ibope, com 10 milhões, 20 milhões de pessoas, dependendo do programa. Quando você escreve um roteiro, você tem que estar com isso na cabeça. Pensando nisso.